Bom dia, companheiros. Está no ar mais uma reunião de pauta aqui na Causa Operária TV. Hoje, dia 23 de fevereiro, vamos começar mais um programa, né? Queria dar um bom dia aqui para Márcio Roberto, à minha direita. A gente trocou de lado, Márcio Roberto? Bom dia. O Feng Shui. É isso aí. E o companheiro Uriel Reutemann, direto de Brasília. Exatamente. Central do Brasil, não? Central do Brasil é no Rio de Janeiro. Não é da estação. Bom dia, companheiros. É muito bom estar de volta aqui no Reunião de Pauta, né? Infelizmente, eu não estou no estúdio hoje, mas pronto aí para eu arrasar no programa de hoje, porque as notícias estão muito quentes, né? Queria dar um bom dia para todos os companheiros de bancada que estão aqui no programa e um bom dia para todos os companheiros que já estão nos acompanhando na Causa Operária TV. Lembrar todo mundo de esmagar no joinha, no like, no gostei, se inscrever no nosso canal, né? A gente está quase chegando a 100 mil inscritos e compartilhar o vídeo em tudo quanto é rede social, grupo do WhatsApp, tudo que o pessoal puder fazer, né? Para a gente criar nossa milícia digital aqui do PCO. Façam, companheiros, que é muito importante. É isso aí. Uma outra coisa muito importante, companheiros, é a seguinte: você deve deixar aí a sua contribuição para a causa imediatamente, né? Muito simples. Basta clicar aí no botão embaixo do vídeo no YouTube em Seja Membro e aí você escolhe um dos planos que nós temos disponíveis, né, para você poder contribuir mensalmente com a COTV. Né, o plano básico aí, o membro bronze, você contribui com R$ 7,99 por mês e assim você tem acesso aí a newsletter dos membros, seu nome no mural dos membros e outras coisas também. O membro prata, que contribui com R$ 19,99 por mês, você tem acesso ao grupo exclusivo de Telegram dos membros da Causa Operária TV. O membro ouro, que contribui com R$ 49,99 por mês, tem suas perguntas respondidas nos vlogs da COTV. E o membro platina, que contribui com R$ 99,99 por mês, participa de reuniões mensais de discussão teórica com os militantes do PCO e com o pessoal aqui da COTV, né? E o membro rubi, que tem as contribuições mais generosas aí, de R$ 199,99 por mês, tem acesso a tudo isso que nós falamos, mais um livro autografado e dedicado pelo companheiro Rui Costa Pimenta e convites com descontos especiais para as atividades do partido. E além de tudo isso, Márcio Roberto, o membro da Causa Operária TV tem cupons de desconto na Universidade Marxista, né? Se você quiser ter acesso, se você for membro da COTV e quiser ter acesso ao cupom de desconto da inscrição na Universidade Marxista, basta entrar na seção comunidade aí do YouTube e ali você vê o código do cupom, e aí na hora que você for se inscrever é só você colocar esse código lá no site que você terá acesso ao desconto. Certo? É isso mesmo, Márcio? Isso é uma maravilha, É uma maravilha. Bom, queria começar, né, botando aí para o pessoal ver uma charge do nosso companheiro J. Camelo. Qual charge que é, Márcio Roberto? Vamos deixar o pessoal ter um contato visual, né? Ah, é? Vamos ver. É uma charge muito interessante, né? Fala sobre aí o desespero da direita em construir uma via que não existe, né? Por enquanto não existe ainda, né? Apesar que a gente viu as notícias hoje que caminha para isso aí, né? Eles já estão lançando uma candidata que é desconhecida, né? A gente estava até falando que ela aparentemente não foi denunciada em canto nenhum, ela ainda continua imaculada, né? Então pode ser que ela surja uma nova cola de mel aí, para o pessoal tentar emplacar contra o Lula e contra o próprio Bolsonaro. A charge do Jota tem a ver com isso aí, esse desespero eleitoral da direita, né? Só que a gente não mandou para a produção, cara. Aí fica difícil. A produção não temos aquela forma de buscar pelo pensamento as coisas ainda, né? Tem que ser digitalmente. Então vamos ver a charge do companheiro Jota, que é surpreendente, né? Vocês vão andar. E eu sugiro que vocês entrem nas redes sociais do companheiro, né? Tem o Twitter, tem o Facebook, né? Tem o Telegram, e apoia o companheiro, né? Ele faz, o trabalho dele é dedicado exclusivamente a fazer charges, né? É um chargista profissional e é o principal chargista aí da esquerda, né? Olha que legal, ó. Vejam bem aí. O pessoal que está assistindo... Ele te mandou uma legenda? Ele teve uma legenda. Inclusive, né? Ele é interessante que ele ainda manda
uma explicação da charge, né? Mas é o seguinte, ó, vocês estão vendo aí o sujeito com a camisa da Terceira Via. A gente vai falar de uma notícia aí relacionada com o Dória, né? Que tem a ver com isso. Ele se mergulhando aí num balde de Rivotril. Porque do jeito que vai a coisa da Terceira... Oi, fala aí, qual que é? Ele falou o seguinte: pelo jeito que anda as intenções de voto, a saída para a Terceira Via é cair de boca no Rivotril. É isso aí. Para a gente começar o programa animado aqui, vamos para frente, né, companheiro? Vamos para frente. Vamos falar aqui sobre o Japão, que anunciou que vai sancionar a Rússia por conta das ações na Ucrânia, Uriel, é isso? Falando em crise da Terceira Via, em crise do imperialismo e tudo mais, né? A gente já viu que uma série de países, né, Estados Unidos, Alemanha, os países do G7, da União Europeia, estão impondo sanções à Rússia, né? Por causa da defesa da soberania nacional das federações lá no leste da Ucrânia. E agora o Japão também está sendo aí assinando o certificado de capacho dos norte-americanos e também falando que vai sancionar a Rússia, né? Vai parar de fazer comércio e tudo mais, não vai permitir nenhum repasse de dinheiro, não quer nem deixar os russos entrarem no próprio Japão, circularem no próprio Japão, para você ver o nível onde essas sanções chegam. Eu acho que tem duas questões interessantes da gente comentar sobre essa questão, né? A primeira é que, como a gente para pensar, né? Japão, que é, tudo bem, um país imperialista e tudo mais, mas eles tomaram duas bombas atômicas na cara, assim. Foram milhões de mortos em segundos do próprio Estados Unidos. E hoje, você vê, né? Você vê que a força do imperialismo, né? A força da burguesia japonesa e tudo mais, ela é muito mais forte do que o próprio povo. Nesse sentido político. São eles que controlam a política do Japão, porque agora eles estão fazendo tudo que os Estados Unidos manda, né? Mesmo depois das bombas atômicas. E ainda por cima, né? Eu acho que é interessante de colocar também, né? Que isso mostra um ponto de apoio dos Estados Unidos no Oriente, né? Foi o primeiro o primeiro país do Oriente aí que também declarou apoio aos Estados Unidos e tudo mais para sancionar a Rússia, né? E tentar combater o avanço aí dos russos, né? Agora, companheiros, o que tem que ficar muito claro, né? Que é importante da gente colocar. O imperialismo, principalmente o imperialismo norte-americano, com tudo que eles fazem no mundo todo, né? O que eles fazem no Oriente Médio, contra a Palestina, fizeram durante anos contra o Afeganistão, nenhum país do mundo sancionou os norte-americanos. Ninguém peitou, né, o imperialismo. Mas agora a Rússia, que está defendendo a soberania nacional legítima de federações aí na Ucrânia, né, que tem toda a discussão dentro da Ucrânia e tudo mais. Agora, por causa desse apoio aí à soberania nacional, que é uma bandeira que o imperialismo gosta muito de defender, o mundo inteiro está preocupado com isso, né? Todas as potências imperialistas. Então, isso esclarece muito bem quais rumos a situação política está tomando. Você vê que é justamente uma luta do imperialismo contra os países atrasados. A China já declarou apoio aí à Rússia e tudo mais, mesmo que de maneira tímida ainda. E você vê, né, muita gente gosta de atacar a Rússia, falar, não, é um país imperialista, eles estão fazendo igual aos Estados Unidos e tudo mais, mas muito pelo contrário, né? A Rússia ela não é um país imperialista, ela é um país que luta contra o imperialismo. Isso precisa ficar muito claro, né? Porque estão se estabelecendo blocos diferentes. O bloco imperialista, né, e o bloco aí dos principais países atrasados. É isso aí, né? E seguindo em frente, nós temos aí também uma matéria do Estadão, né, em que eles fazem aí uma avaliação do patrimônio dos irmãos Tato do PT. É isso, Marcos Roberto? É isso aí, porque agora a onda da vez agora é você atacar tudo quanto é petista, né? Porque assim, se você é um deputado do PT ou qualquer coisa que o valha, né? Você não pode ter uma casa, você não pode ter nada, né? Você tem que virar deputado, ganhar aquele rio de dinheiro que todos os deputados ganham lá, né? Sem exceção, né? Se o cara é do PT, se o cara é do PSOL, se o cara é de qualquer partido que seja, ele ganha rios de dinheiro, né? Aí, mas se for do PT, não pode, né? O cara tem que ser deputado do PT e tem que comprar, e tem que morar na rua, pegar uma caixa de papelão de uma televisão, né? Estender na calçada e dormir.
Não pode ter nada, não pode ter bens nenhum, né? Então a campanha contra o PT, sórdida, baixa, né? Ridícula, vem a todo vapor aí nessa imprensa que deveria ser fechada, né? Queimada, extinta, né? Tem que fazer isso com essa tal Folha de São Paulo aí que só gera mentira dia após dia. É isso aí. No Não, caso queimar aqui a gente não vai, né, Márcio? A gente tem que tomar todos os aparatos aí, as gráficas e tudo mais da Folha de São Paulo para fazer um jornalismo decente. Porque o que o pessoal mente é um negócio assim, a gente que lê todos os dias a Folha de São Paulo, o Estadão, os companheiros aqui, é só mentira. Eles gostam de falar de fake news, mas daqui a pouco eles vão falar que o Lula é um grande traficante da máfia russa, que tem pactos aí com os hackers russos para acabar com as eleições, enfim. É uma teoria completamente caluniosa. no caso aqui a matéria do Estadão, mas é a mesma coisa, né? E é o que a colocação deles é que eles têm 31 imóveis, não sei quantos milhões de reais em imóveis, não sei o que, não sei o que. É um negócio, matéria muito claramente uma campanha aí antipetista que está voltando a tomar aí, nunca saiu, né, da imprensa, mas está voltando a tomar corpo nesse momento das eleições, né? Falando em eleições, uma outra matéria aqui, João Dória disse que estaria disposto a abrir mão da sua candidatura em nome de uma possível ou de uma suposta unidade da terceira via, né? Ele falou que lá na frente, diante das circunstâncias que se colocarem, ele é candidato, ele está mantendo a candidatura, mas diante das possíveis circunstâncias que podem se colocar, ele pode abrir mão da sua candidatura para apoiar uma outra candidatura da terceira via, caso fosse necessário, segundo ele, para livrar essa terrível, essa triste dicotomia do pesadelo do povo brasileiro ter que escolher entre Lula e Bolsonaro, né? Mais especificamente o Lula, porque o Dória é o Bolsodória, né? Ele já apoiou o Bolsonaro, já mudou o nome, já fez tudo aí. Então é uma grande... No fim das contas, isso daqui mostra a crise, né, em que se encontra a política da terceira via, que é uma política que já está se mostrando aí, passando por grandes dificuldades, mas, enfim, tem essa outra possibilidade, né, do pessoal todo se juntar por detrás de um candidato com melhores intenções de voto, né. Bom, seguindo em frente, né, vamos passar a vinheta do nosso Momento Pig. É isso aí. E aí, Uriel, qual que é o Momento Pig de hoje? Acho que o Uriel caiu, Marcos Roberto. Ah, não, ele tá aí. Perdão. A caluniosa e criminosa campanha contra o PT e tudo mais, mas a gente vê que o Estadão ele vai longe, né? Ele quer ir até o fim e ter lá o carimbo de pig, né? O brochinho lá, sou pig, sou golpista, tenho orgulho. Eles fizeram uma matéria agora, né? O editorial do Estadão, falando que o Putin testa o mundo. Ao botar um pé na Ucrânia, autocrata russo expôs inequivocadamente suas intenções imperialistas, né? As sanções precisarão ser igualmente inequívocas. Né? Exatamente o que a gente estava comentando antes, a gente vê, né? Quem que chama a Rússia de imperialista? Né? É a mídia e a imprensa imperialista. Você vê que é até engraçado quando você vai ler a matéria, né? Eles atacam a Rússia, falam que ele é um autocrata, um imperialista e tudo mais, que ele quer dominar aí toda a Europa, praticamente, né? Eles falam que esses líderes ucranianos nazistas não são nazistas, não são genocidas, não são nem de direita, né? De acordo com o Estadão, como eles estão colocando. E você vê que é uma nova campanha de calúnias, né? Você vê exatamente quem que é o alvo do Estadão, o alvo da imprensa imperialista, né? É o Lula, é o PT, são os governos nacionalistas e são todos aqueles que se colocam contra o imperialismo. É por isso que eles adoram o Boulos, adoram o Jones Manuel, adoram essas figuras da esquerda que são abraçadinhas com o imperialismo. Mas quando vai falar do PT, do PCO, do Putin,
né, da China e tudo mais, eles, na verdade, têm uma cartilha pronta de calúnias, né? Chamar de ditador, agora tem essa de chamar de imperialista, falar das ditaduras sanguinárias, comunistas e tudo mais. Você vê exatamente que o Estadão não é um jornal imparcial, né? Como gostam de chamar. É um jornal com viés político imperialista, é um PIG. Né? E agora o negócio vai longe, né? Eles vão até o fim para fazer as campanhas mais sórdidas e mais baixas contra a Rússia, contra a China e contra todo mundo que tiver contra esse bloco imperialista do momento. Né? Eles, inclusive, falam que tem que ter mais sanções contra a Rússia, que todo mundo tem que sancionar a Rússia e tudo mais, até eles recuarem da Ucrânia. É isso aí, né? Então a gente vê a atuação, né? O apoio ao... Essa fantasia do imperialismo russo é maravilhosa, né? Tem uma parte da esquerda que adotou isso daí, mas a gente vê de onde que veio, né? Veio aí, né? E se o Estadão tá chamando a Rússia de imperialista, por acaso o Estadão é leninista, leu Lenin, o que eles sabem de imperialismo? É qualquer coisa, né? Falando que o Putin pode fazer um blitzkrieg na Ucrânia, que nem o Hitler fez na França. Você vê, o pessoal inverte toda a história, né? Eles mentem sobre tudo para tentar atacar cada vez mais os países anti-imperialistas. Eu acho engraçado ter um cidadão aqui no chat falando que o Putin prende opositores e que frauda as eleições. É o Putin que ele tá falando ou é do Brasil, será? É meio ridículo isso aqui. São os golpistas, é o Estadão que ele tá falando? Não, é uma coisa meio... eu não sei lá na Rússia se o Putin prende opositores, nunca vi. Isso aí é coisa da imprensa burguesa, teria que ver, né? Mas será que é só na Rússia que se prende opositores e aqui no Brasil? Será que não? Ou na Alemanha, nos Estados Unidos, será que eles não prendem opositores? No Japão? É muito ridículo isso aqui. Mas tudo bem, ó. Queria agradecer o super sticker do perfil Revolução Popular do Brasil. Muito obrigado, né, pela contribuição. Faça como o nosso companheiro aqui, que mandou aí o seu super sticker. Mande você também uma contribuição aqui para a Causa Operária TV, né, que é uma imprensa independente, uma imprensa operária e que sobrevive aí das contribuições dos companheiros que nos acompanham, né, e que nos assistem todos os dias, né? E a gente ainda não tem nenhum novo membro, Márcio Roberto, né? Então vamos pedir aí, vamos reiterar. O pessoal não gostou do seu corte de cabelo não, Chico. Não manda nem um membrozinho novo aí. Mas ontem o Luan tava com corte de cabelo. Eu já falei que se tiver membro eu vou cortar o meu cabelo também. Aí que ninguém vai virar membro. Então, não, mas companheiros, falando sério, né, a gente pede aí quem ainda não é membro da Causa Operária TV para se tornar membro agora, né, já imediatamente, né, para contribuir mensalmente com o nosso canal, ajudar aí no desenvolvimento de uma imprensa que luta pelo socialismo, que luta pelos interesses dos trabalhadores todos os dias, né, e que chegou muito longe e ainda vai chegar muito mais longe, né, graças a vocês que contribuem conosco, né? Bom, companheiros, vamos lá, vamos seguindo em frente aí. Tem uma coisa engraçada aqui, Márcio Roberto. Você viu que a Coca-Cola vai colocar negros em cargos de liderança, não é? Não, isso aí é fundamental, né? Saiu agora uma notícia da Coca-Cola, né? Já prepara aquela chamada lá, Chico? Nossa, que não é muito importante, que é da nossa Conferência dos Negros. Que é importante mesmo é o seguinte: a Coca-Cola reuniu os seus empresários e decidiu que vai aumentar a quantidade de negros na direção da empresa. Agora sim, né? Agora nós vamos ter alegria, vamos ter sucesso, não vai ter mais policial matando os negão na favela, não vai ter mais mulheres negras sendo estupradas por policiais, não vai ter mais nada, porque agora a Coca-Cola vai colocar na diretoria da sua empresa os negros e negras. Então, assim, Djamila Ribeiro finalmente está sendo ouvida, né? Djamila, PCB, PSOL, PSTU e tudo quanto aí, que defende o identitarismo aí, né? Então, se você conseguir pegar um cara negro e colocar na direção da Coca-Cola, resolverá o problema. Mas de todos os negros, não. Vai resolver o problema daquele cidadão lá, né? Que vai ser mais um negro da casa.
né? O negro da casa, o puxa-saco, o cara que vai ficar fazendo campanha para matar os negão pobres na periferia. Então, assim, tá aí o resultado do identitarismo, né? As empresas colocaram negão na diretoria para ganhar dinheiro. Enquanto isso, entrou membro no canal, companheiro Ariel. Você falou que ia cortar o cabelo, todo mundo ficou feliz. Agora, e entrou membro, agora amigo, sim. você vai e não vai ter que cortar só a cortar o cabelo. pontinha, meio milímetro, não, viu? Agora vai eu vou ter que cortar. o cabelo, né? Mas o companheiro Henrique, bem-vindo à Causa do Operário TV, bem-vindo ao Bronze, companheiro. Como foi ele que falou que é membro, né? Ele pode escolher meu corte de cabelo. Rapado, máquina zero. Não, aparentemente ele gosta do cabelo e tudo mais, então vou manter. Nossa, você viu o golpe do Uriel, cara? Nossa, que golpista, cara. Ele combinou com o Henrique, eu sabia. Ó, enquanto, que bom, né? Parabéns aí, seja bem-vindo, como o Uriel falou. E como nós estávamos falando dos negros aí, vamos aproveitar e fazer uma propaganda real, né? De quem realmente defende o negro. Pode colocar essa chamada aí, por favor, produção, né? Porque no dia 19 e 20 de março irá acontecer a conferência de negros do coletivo João Cândido do PCO, né? Então, se você não quer fazer parte dessa baboseira aí, do identitarismo, que... Você não foi chamado pela Coca-Cola para ser... Isso, e que você que não vai ser chamado, porque você não vai, né? Que se você está aqui no canal, você é um pobre também, que nem nós, né? Não vai ser chamado. Se você não faz parte do CEO da Coca-Cola, é assim que fala, né? Eu acho que isso não vai... Bom, enfim. Então, mas eu venho a discutir um programa real, né? Um programa de verdade que vai resolver o problema de todos os negros. Não apenas daqueles selecionados pelas empresas multinacionais, né? Não é assim que fala a esquerda? Das empresas multinacionais da Coca-Cola. Então, assim, se você não é do Ciro Coca-Cola Gomes... Nossa, tem a ver com o Ciro Gomes também, né? Ciro Gomes é um cara interessante, botou até negro na direção da Coca-Cola. Deve ter sido coisa dele, que ontem a gente falou dele. O Jones Manuel falou que ele é maravilhoso. Né? Isso. Por isso que o negão Jones Manuel tá falando bem do Ciro Gomes, né? Que Ciro Gomes é o dono da Coca-Cola lá na empresa. Eu acho que você está começando a viajar. Então vamos para frente. Pode viajar, faz parte do programa. Vamos seguir em frente. Mas participe da conferência do Coletivo de Negros. Entre em contato com a gente aí e já faça a sua inscrição, companheiros. Onde que será? Será no Rio de Janeiro, lá no Jacarezinho. É isso aí. Então, companheiros, entrem em contato, estão todos convidadíssimos aí para a reunião do Coletivo de Negros. O Uriel vai, apesar dele não ser negro. Você é negro, Uriel? Eu sou moreno, né? É, isso aí. Ele vai, vamos todos... De dividir as cores lá na tabela de cores, né? A esquerda adora e tudo mais. Mas, finalmente, todos estão convidados, né? Os brancos estão extremamente convidados também. É muito importante que todo mundo lute aí na luta do povo negro, né? É fundamental. E vai ser no Rio de Janeiro, né, companheiros? Não dá para perder aí essa atividade, que ela vai ser maravilhosa. É isso aí. Vamos, companheiros, em frente aqui, ó. Vamos entrar no nosso tema destacado aqui no título, né? O que acontece? Em uma live aí, né, do 247, o nome da live eu não aguentei. O nome do programa é Sua Excelência. O Boulos estava participando desse programa. E ele falou que o PSOL, nesse momento, caminha para apoiar Lula. Eu não sei muito bem o que isso quer dizer, né? Mas porque a questão é a seguinte: o PSOL vai fazer uma federação com a Rede, que é aquele partido super direitista, partido do Jorge Soros no Brasil, todo mundo sabe, né? Da Marina Silva, do Randolfo Rodrigues, essa coisa toda, né? É um partido aí que a gente sabe que tem apoio do imperialismo até a alma, né? Recebe dinheiro do imperialismo para tudo, até para comprar uma água na esquina eles pedem para o Jorge Soros o dinheiro, né? E o Boulos, o PSOL, né? Que a gente já denunciou aí como sendo também financiados pelo imperialismo, né? Através do amigo Valfrido Vardi, né? Do Boulos, tá aí logicamente fazendo uma federação com eles, faz sentido, né? É uma federação que tem tudo a ver, e aí o Boulos afirmou, né, que essa federação não inviabiliza um apoio, uma coligação com o PT, ou uma federação, enfim, ele falou que pode ser que eles venham a apoiar o PT, né, Márcio Roberto? É isso aí, é interessante a entrevista, né, que você vê lá como é que o cara é um Zé Ninguém, né? Não sabe nada de nada da política, já fica fazendo chantagem contra Lula e o PT. Mas antes de fazer um comentário próprio, Chico,
Você já mostrou que foi a notícia, né? Vamos colocar esse Twitter do Rui aí. Ah, sim, claro. É porque é importante destacar, né, que o PSOL, nesse processo todo, em outro momento ainda, né, estão pedindo, eles colocam aí como várias condições, né, para apoiar o PT. Então, não pode cortar árvore, não pode tem que respeitar a mulher, tem que fazer isso, isso, aquilo. Eles colocam aí condições que são... Se você olhar, já está no programa do PT. Exato. A revogação das reformas, então, reforma tributária, agenda ambiental, enfim. Agenda ambiental. Essas questões aí. Não, mas vamos ver o que o companheiro Rui está aí na tela, pessoal. Vou ler aqui para o pessoal que está nos ouvindo, né? Que é o seguinte, o companheiro Rui retuitou, né, uma frase aí do que o Boulos colocou, que para poder apoiar o Lula tem 12 condicionantes, das 12, 3 é inegociável, né? Então o companheiro Rui colocou. Nas eleições, o PSOL coloca como centro o programa, né? Na mobilização contra Bolsonaro, queria se juntar com qualquer farsante que falasse que era contra Bolsonaro. Isso aqui vale lembrar que eles fizeram o ato junto com o MBL. Aqui em São né? Paulo, Aqui em São Paulo, com o MBL e com o Ciro Gomes e o Dória, né? Que não tem nada a ver de contra Bolsonaro, né? Para sabotar, para derrubar de vez. E eles ficaram furiosos porque não foi um ato oficial da esquerda. Eles queriam que essa corja inimiga do povo fizesse parte do ato oficial e eles fizeram a maior campanha que era proibido falar o nome de Lula no ato, né? Tinha lá um paga-pau, eles contrataram um guarda-roupa lá gigante para ficar na frente na porta do trio elétrico lá que eles contrataram por bilhões de dólares, né? E aí quando chegou lá o cara era proibido. Já era avisado, não pode falar o nome Lula aqui nessa manifestação, né? Aí juntaram toda a escória aí do Brasil para fazer um ato lá, chechelento lá, né? Junto com o MBL, tinha até bandeiras de partido nazista nesse ato aí, né? Depois a gente comenta sobre isso. Aí o companheiro Rui continua, né, na segunda parte do Twitter. Esta questão do programa é um pretexto para ou não apoiar Lula ou apoiá-lo mais tarde possível. De qualquer modo, é a continuação da política que esse partido seguiu durante o golpe. Se Lula não concordar com o programa, o que vai fazer? Vão votar no candidato do PSTU? Né? Então fica aí, né, o Twitter do companheiro Rui. Quem não segue o companheiro Rui no Twitter, vai lá, aproveita e segue agora, né? Sempre ele está aí comentando diariamente, ele é bem ativo aí nas redes sociais. É ele mesmo, né? Não tem um. Como é que chama lá o cara que faz tweet pros outros? Ghostwriter? Não tem um ghostwriter, não precisa, né? Aqui é um partido de trabalhador, um partido operário, né? O primeiro operário é justamente o presidente do partido, que segue aí trabalhando diariamente, postando ele próprio nas redes sociais. Aí o que acontece? O Rui falou toda a verdade, né? Sim, com o pessoal agora vem falar de programa. A gente nunca nem viu o programa do PSOL em canto nenhum do planeta, nem em canto nenhum do mundo, né? Desde a fundação deles não tem programa. Agora, de repente, surge um programão aí para boicotar a candidatura do Lula. Em vez de reunir todo mundo, né? E já começar, Lula já, né, imediatamente, mas nem um segundo de Bolsonaro, aí fica nessa demagogia aí, nessa encebação, né? Igual aquela piada, nem como a moita, nem sai de trás da moita. Então tem que resolver aí. A gente tem que pressionar a base do PSOL, né? Para poder sair de cima do muro e começar a apoiar a candidatura do Lula. Porque vai fazer o quê? Se o Lula falar, não quero nem olhar para esse programa de vocês aqui, igual o Rui falou, vai apoiar a candidata do PSTU, mais golpista do que tudo. Então, assim, não tem nada a ver com. Isso aí não tem nada a ver com o programa, pessoal. Isso aí tem a ver com o Pix, né? Tem a ver com o tamanho do Pix para poder sabotar a candidatura do Lula, porque a burguesia não quer que Lula nem participe das eleições, quanto mais ganhar, né? Tem que ver se tem Pix nos Estados Unidos, eu ouvi dizer que não. Que o Pix é só no Brasil, que os Estados Unidos eles usam outro um chip sistema. Do Brasil para lá, né? É Pix, gente, é um cheque, é dólares, tem que respeitar. É outro sistema de transferir dinheiro. Pix é coisa de pobre, né? Pix é aqui no Brasil. Mas eu queria comentar uma coisa, companheiros, que é muito importante, né? A gente viu isso na análise, nos comentários do companheiro Rui, que na realidade esses partidos, né, falam tanto em programa, o PCB também e o PSTU falam aí da questão da independência de classe e tudo mais, mas esses partidos, eles não têm um programa. Uma questão fundamental de você ter um programa político são os princípios políticos que regem aquele programa, o que tornam ele vivo.
ele se coloca diante das situações, ele tem uma posição concreta e tudo mais. E esses mesmos partidos falaram aí no ano passado, não, podemos abandonar tudo para chamar os tucanos para as manifestações. E agora eles vêm falar em programa. Ou seja, é uma sabotagem que não é aquela sabotagem escondida, debaixo dos panos e tudo mais. É uma sabotagem aberta contra a candidatura do Lula. Toda essa vacilação aí do PSOL, né, que se traduz mais nas sublegendas do PSOL, né, que o PSOL já lançou candidato na Bahia para criticar o Rui Costa, tem o Jones Manuel que critica o PT o tempo todo, né, esses dias estava aí comparando, falando que o Lula era tão ruim quanto o Ciro Gomes. Não, ele falou que o Ciro Gomes é muito melhor que o Lula. Não foi isso que ele falou. Ele falou que o Ciro Gomes, ele tem um programa maravilhoso, só que ele não tem popularidade. O Lula, o programa dele é uma bosta, mas ele tem popularidade. Foi isso que o Jones Manuel falou. Foi muito pior. Exato. Eu estou endossando aqui para a esquerda. Mas, enfim, de fato, esse setor da esquerda, não é nem que eles vacilam aí em apoio ao Lula, porque eles estão sabotando abertamente a candidatura do Lula. A gente vê um momento em que toda a direita... Opa, o companheiro André entrou aqui. Tudo bem, André? Tem como colocar ele na tela? Três companheiros. Especificamente, só para falar sobre o caso que ocorreu ontem, aí no estado de São Paulo, que foi o assassinato brutal e cruel cometido pela SS do Estado burguês terrorista na porra desse país contra a vida de mais um homem negro, tá? De mais um homem negro, tá? Mais um homem negro que tomba em plena luz do dia, na frente da sua companheira, com todo mundo assistindo, porra. Isso tem que acabar, porra. Eu vou citar o nome do companheiro aqui, Lucas Henrique Vicente. Ele foi assassinado em plena luz do dia pela SS do Estado burguês, que é a porra da polícia militar. Agora, sabe por quê os policiais assassinaram esse homem em plena luz do dia, na frente da sua companheira e na frente dos seus vizinhos? Porque eles sabem que eles estão matando uma pessoa que pertence ao grupo dos matáveis na porra e na merda desse país, porra. Isso tem que acabar, merda. É por isso que a gente defende com clareza e firmeza revolucionária a construção dos comitês de autodefesa para barrar o avanço do Holocausto Negro brasileiro na porra desse país, merda. Aonde isso vai chegar, porra? Então, eu dedico a minha breve participação, né, e eu quero homenagear, né, o companheiro Luiz Henrique Vicente e os seus familiares. Toda a minha solidariedade e a minha breve participação vai para você, companheiro. Nós vamos cobrar a sua morte e vamos cobrar cada gota de sangue derramada do povo negro em mais de 500 anos na merda desse país, porra, pela criação dos comitês de autodefesa para garantir a vida do povo negro na merda desse país. É isso aí, obrigado, André, pela participação, né? Um abraço aí. Isso realmente foi um negócio criminoso. A gente sabe que a única política possível diante da questão da polícia no Brasil é exigir o fim da polícia. Não tem outra política possível, porque isso daqui é uma máquina de matar, né, Márcio Roberto? É isso aí, né? Mais uma vez aqui eu chamo todos para participarem da conferência do Coletivo de Negros, né? Onde um dos temas principais é justamente o que o companheiro André colocou aí, né? O fim da PM, né? E a construção de comitês de autodefesa, né? Que tem a ver com o livre armamento da população pobre, né? A população pobre tem que ter o direito de ter o seu fuzil, sua escopeta, sua bazuca, o que for necessário para se defender, né, desse aparato nazista aí que vem matando a população. O André falou corretamente, a SS brasileira aí, né? Que é um órgão oficial, um braço armado do Estado, que o único objetivo que tem é matar os negros, né? E os negros, pode botar aí que todo dia na lista aí tem
trocentos negros sem assassinato, e dessa vez a gente ficou sabendo de mais um aí. A gente dedica aqui a fala nós fazemos da fala do companheiro André as nossas próprias falas aqui no nosso programa. E não perca, se inscreva. Se você é contra a PM, se você é a favor do livre armamento da população, se você quer que a população negra saia da miséria, pare de ser assassinada, venha participar da conferência do coletivo de negros João Cândido do PCO, e vamos construir essa luta juntos. É isso aí, companheiros. Seguindo em frente, queria agradecer muito a participação do companheiro André, né? Ele é nosso convidado de quartas-feiras. Tem tido aí hoje ele tinha uma reunião, ele avisou a gente que só poderia entrar brevemente, mas foi muito boa a participação do companheiro. A gente queria agradecer aí a presença. Queria agradecer também o superchat da companheira Cibele Melo, que perguntou aqui: companheiros, não ficaria admirada se a terceira via envolvesse bolos e rede, né? Muito obrigado, companheira, pela contribuição. Mais algum comentário sobre essa maravilhosa questão do PSOL? Eu acho que não, né? Eu acho que não, seria o seguinte, nós temos que falar com a base do PSOL, né? O pessoal da base do PSOL, para poder ser contra isso aí, né? A campanha sobre Lula tem que ser agora nas ruas. Esse negócio do PSOL ir apoiar Lula nos últimos minutos do segundo tempo, isso aí vai dar em quê, né? Só um apoio formal para não acabar de queimar o que já está queimado na vidinha deles aí, né? Então, assim, é ridículo, né? Esse papo do Boulos aí, é aquela chantagem de criança mimada. Ah, eu quero pirulito de morango. Se você não me dá pirulito de morango, eu não vou gostar de você, mamãe. Então não é assim, né? O negócio é sério aqui. O que tá em jogo aqui é a vida de milhões de pessoas. Se a gente não sair dessa palhaçada e já colocar o bloco na rua, Lula já, né? É perigoso entrar no governo aí, é algo pior do que Bolsonaro. Eu quero ver quando a gente botar na conta desses palhaços aí, porque a própria subida de Bolsonaro já faz parte dessa palhaçada aí, desse Boulos aí, que na campanha passada aí fez toda essa polêmica aí, e incentivou Lula a ir para cadeia, né? Apoiou a burguesia, botar Lula na cadeia e tudo mais, né? O próprio golpe de Estado foi apoiado por eles. Naquela palhaçada lá, não vai ter Copa, tá destruindo a casa de não sei quem aqui, não pode ter Copa, aquelas coisas de gente sem cérebro. É isso aí. Então vamos para os contatos imediatos de terceiro grau de hoje? Por falar em sem cérebro... Contatos imediatos do terceiro grau de hoje, a gente vai comentar com muita alegria uma matéria que o PCB soltou sobre nós, PCO, a partir da causa operária, né? Tô vendo aqui. Qual que é o título da matéria, Márcio Roberto? A desonestidade... tivesse aí, a produção podia até colocar na tela, né? Podia, bonita, né, cara? A desonestidade como marca da pequena política. O caso PCO, né? Pequena política. O partido pequenininho do PCO, né? Fez o tal do Milton Pinheiro escrever uma nota sobre nós, que vamos falar, viu? Se eu tivesse no bar, tivesse bebido uma garrafa de vodka, eu não conseguia ser tão imbecil quanto ele aqui. Mas a matéria é interessante, né? Que é um ataque ao PCO, né? Ele fala que nós somos desonestos, mas ele começa aqui sendo contra a liberdade de expressão, né? Fala que a gente é um partido que fica defendendo o pessoal que é da ideologia burguesa, o Neymar, né? Defendemos o neonazista Monark, né? Nossa Defendemos Senhora. o neofascista Olavo de Carvalho e congêneres, né? Porque a gente defendeu a liberdade do pessoal falar o que quiser, nós já estamos apoiando essa galera aí, né? Primeiro que já é um ataque ao melhor futebol do mundo, né? O nosso menino Ney aqui, mas não vou entrar nesse caso aqui agora. Que é mas muito aí, ridículo. Que é ridículo, Esse né? negócio do Neymar é muito ridículo. Aí, a matéria tá aí na tela, aí olha o título aí, galera. A desonestidade como marca da pequena política, o caso PCO. Se não é a gente mostrando isso aqui, ninguém ia ver também, né? A gente até fez mal, pequeno, eu acho. né? Mas é bom que leiam, que é bom porque o é humor, muita o humor coisa, é melhora muita loucura. amanhã. Eles começam falando aqui, primeiramente, que nós somos... depois de falar essas coisas bestas aqui sobre o Neymar, a liberdade de expressão que nós defendemos de todo mundo aí,
Aí eles falam que nós somos racistas porque a gente fica falando do Jones Manuel, né? Não podemos falar do Jones Manuel, né? A Vossa Excelência Jones Manuel. Aí ele parte para outro ataque rasteiro aqui, que nós somos misóginos, né? Porque a gente falou da excelentíssima candidata deles, né? A excelentíssima desconhecida professora lá da Universidade da Bahia, que nós somos misóginos, né? Quer dizer, A gente não atacou ela como mulher, a gente não bateu, a gente não fez nada, a gente só criticou que é uma oportunista, né? Uma craqueira eleitoral. Aí nós somos misóginos. Mas a parte mais interessante, eu fiz até um print aí, companheira produção, puder colocar aí na tela. Pode ler, Chico? posso, claro. O real e concreto da luta de classes, a partir dos interesses da classe trabalhadora, nos informa que precisamos agir na perspectiva da articulação da frente anticapitalista e antiimperialista contra o neofascismo e os golpistas de 2016. Que as massas populares devem ter a oportunidade de conhecer, já no primeiro turno, as propostas daqueles que operam no campo da independência de classe e que, nesse momento eleitoral de possível politização, devemos aprofundar o projeto de reorganização da classe trabalhadora para enfrentar o que virá no pós-eleitoral, independentemente de quem vença as eleições. Você vê que coisa de louco, né? O pessoal ele pega toda a luta de classe e bota nas eleições. Mas vamos ler o segundo aí, porque eles falam por si só aquele texto lá, né? De repente, eles falam de independência de classe, né? De campo anti-imperialista, né? No momento das eleições, onde todo o imperialismo está atacando o PT e está detonando o Brasil, né? E não quer de forma nenhuma. Aí eles usam esse argumento aí, como eles são os cracudos, né? Desviam a atenção da discussão para falar de independência de classe. Fico feliz que você entendeu o que está escrito lá, Márcio Roberto. Você é um cara muito competente, porque eu li Eu assim... acho que a gente precisa colocar, companheiros. Volta lá pro Uriel, depois a gente volta esse print aí, produção. Eu dei uma lida aqui rápida nesse texto também, né? Você vê que também não é nada muito brilhante e tudo mais, como eles gostam de falar, né? Que o pessoal é causador, a gente gosta de fazer polêmica, etc. Mas, finalmente, o nosso partido, o PCO, tem se colocado como o principal, né? E com maior influência de toda a extrema esquerda. Então, esses outros partidos da extrema esquerda, né? PCB, UP, etc., né? Vários grupelhos aí do PSOL e tudo mais, saem em desespero partindo para cima da gente. Primeiro, eles tentam colocar que nós temos erros teóricos, né? É importante esclarecer isso daí, né? O erro principal teórico que ele cita aí contra o nosso partido é que a gente defende figuras que seriam figuras da burguesia, né? Como Neymar, como Monark, etc. E que isso daí não é uma postura marxista em nenhum sentido, né? A gente tem que convidar o companheiro a estudar mais Marx, então, se ele está colocando esse tipo de coisa. Estudar mais o próprio Trotsky aí, que ele fala que a gente não entende nada de Trotsky, né? Porque em diversos momentos da história, para você desenvolver a luta operária, você defende um ou outro candidato que possa ter alianças, por exemplo, com a burguesia nacional, né? Ou figuras que são da burguesia, ou figuras que têm dinheiro e tudo mais, que são perseguidas pela repressão da burguesia e que aumentam a repressão da burguesia. É uma coisa óbvia, assim, para nós companheiros aqui que estudamos e praticamos o marxismo, né? Mas como esses companheiros não praticam, né? Você vê até que eles usam as palavras neofascismo e tudo mais, essas palavras bem acadêmicas mesmo, porque é isso que eles são. Eles não são marxistas. Eles são grupelhos acadêmicos, né, que servem aí de alguma forma para atrapalhar a luta da classe operária. A outra crítica que eles fazem ao nosso partido é que a gente só apoia o Lula e só fala do Lula e tudo mais, e critica todo mundo que fala mal do Lula. Como se o pessoal não lesse o nosso jornal, né, que tem internacional, sobre história, sobre cultura, os diversos programas que a gente tem aqui na UCL TV e tudo mais, né, eles vão bater na tecla do Lula. Porque qual que é o fogo da munição para esse pessoal? É falar mal do Lula. É o contrário, né? Não é só o PCO que fala bem do Lula. São eles que só sabem falar mal do Lula. Eles não têm política. Então eles precisam ficar comendo aí das beiradas da candidatura do Lula, né? Inclusive criando aí toda uma situação complicada para o próprio PT, dentro da esquerda, dentro das universidades e tudo mais, para eles poderem sobreviver. Porque da própria política, eles não vão ter.
É importante, sobre esse negócio do Lula, é importante lembrar, como a gente já lembrou anteriormente, mas é sempre bom, que o PCB, quando o Lula estava apoiado pela burguesia, né, nas eleições de 2002 e tudo mais, o PCB estava no governo, né? Agora eles estão falando de independência de classe, que o Lula é neo não sei o quê, ele é social liberal, né, que o Jones Manuel falou, que ele não tem programa, que negócio... Mas na época que o Lula estava sendo apoiado pela burguesia, recebendo dinheiro aí de toda a burguesia e tudo mais, os partidos burgueses, o PCB estava no governo. Que mostra que a política dos caras é muito oportunista. É um oportunismo, assim, desgraçado. Quando foi se aproximando do período golpista, eles já negaram que tinha golpe de Estado e agora estão nessa onda aqui. Tem mais um trecho aí pra gente mostrar, produção? Se der tempo, pode. Tem mais rapidamente. Aí, ó. Lê aí, Chico. Pensamos e agimos a partir da ação que movimenta a luta pelo poder popular na perspectiva do socialismo. Ao contrário dos causadores, que seria nós, né, mais especificamente Marcos Roberto, não contribuímos para a subalternização da esquerda ao projeto da conciliação burgopetista. Nesse cenário, consideramos que quem está contribuindo para fortalecer ideologicamente na sociedade os postulados da direita são aqueles que, em seu desiderato, fogem do programa da independência de classe e se rendem ao pacto entre capital e trabalho. Não precisava nem falar que o cara é da universidade, né? Com as palavras idiotas que ele usa aí. Ó, no final aí tem outro trechinho. Ó. Nessa lógica de inversões políticas, lamentavelmente, né? Em aliança com as hordas neoconservadoras... Tudo neo, né? É engraçado. Tudo mudou. Tudo é neo. Também. O PCO tem rebaixado o debate sobre o sistema das opressões da ordem capitalista a uma discussão sobre identitarismo e ONGs. Eu gostei disso aí, né? A gente rebaixou o identitarismo, né? Porque a gente mostrou aqui, é muito importante. A Coca-Cola vai colocar uns negão lá na direção. E as ONGs aqui também é interessante, né? Porque o pessoal pode financiar tudo quanto é organização aqui no Brasil. Isso aí é independência de classe, né? Sem perceber que o sistema capitalista estrutura na sociedade de massa o racismo, o machismo, misoginia, a LGBTfobia e outras formas de opressão. Você vê que esse negócio aqui tem que ser debatido nas eleições, né? Nem em outro momento, né? Então, assim, esses cracudos eleitorais aí tá usando todo um bocado de palavras bonitas, né? Para justificar que eles não vão apoiar Lula agora no primeiro turno, né? Ou seja, eles estão sabotando a campanha, a única campanha capaz de derrotar, né, a burguesia e que poderia abrir, de fato, um debate sobre a independência política da classe trabalhadora, né? Agora, eles não querem se unir por causa de várias idiotices que eles têm aí na matéria, né? Não quero, eu não sei, mas isso aí é o contato imediato, né? O pessoal aí, o cara é cientista político, né? Membro do comitê central aí do PCB, um cientista político, né? O cara tem um diploma. Como eu não tenho diploma nenhum, eu vou me encerrar por aqui, Chico. Você tem diploma para falar aí, Chico? Não. Então... Não, mesmo sem diploma, companheiros, a gente não precisa ser nenhum grande bem pensante, né, da pequena burguesia para entender que o que eles estão falando são mentiras teóricas, são mentiras aí sobre as afirmações do nosso partido, né? Eu quero ver de onde, né, qual frase aqui que a gente comentou contra os negros, as mulheres, os LGBTs e tudo mais, onde que a gente foi, né, foi com aquele viés de reprimir toda essa parte da população, né, como se a gente não tivesse sempre em defesa dos oprimidos e tudo mais. Enfim, a gente já contou aí, né? A matéria ela é completamente caluniosa. E não é simplesmente que esse companheiro aí, o Milton Ribeiro, né, do PCB, ele fosse um ignorante. O pessoal está desesperado para tentar acabar com o fogo que o PCO está colocando aí na esquerda. A pressão que o nosso partido faz, né, principalmente com essas posições mais polêmicas e tudo mais, denunciando a vagabundagem de toda essa esquerda, né, é uma pressão concreta. Como é que eles vão explicar aí o financiamento do Boulos, por exemplo, da CIA, pelo IRE e tudo mais? Você vê, é uma denúncia muito concreta isso daí. E o pessoal fica desesperado, por isso que vem o DCM falar da gente, vem os principais abutres aí falar mal da gente e tudo mais, mas finalmente não são denúncias e críticas políticas, né? São calúnias baixas, intrigas. É justamente o que os companheiros estavam comentando aqui, né? É coisa de DCE. É coisa de centro acadêmico de universidade. É isso que esse pessoal sabe fazer, né? Eu não sei muito bem o histórico de vida desse Milton Pinheiro, né? Mas eu tenho certeza que no movimento estudantil ele aprendeu lá
todas as táticas aí da camarilha de DCE, de CA, enfim. É a cara desse pessoal. Bom, companheiros, e nisso nós encerramos aí nosso programa. Eu queria lembrar a todos que nos assistem de se inscreverem na Universidade Marxista, caso ainda não estejam inscritos, né? O curso vai começar no dia 7 de março, né? O tema será Brasil, 500 anos de história. Então entrem lá em universidademarxista.pco.org.br, faça a sua inscrição, né? Se você tiver alguma dificuldade com a inscrição, entre em contato conosco, com os militantes do PCO, que nós ajudaremos. Por hora é isso, queria dar um bom dia a todos, agradecer a presença do Uriel, do Márcio Roberto, todo mundo que está aqui no chat falando aqui, debatendo. É sempre muito bacana ver o pessoal discutindo e tudo mais. Então, valeu, um bom dia a todos e a reunião de pauta volta amanhã às 9 horas da manhã. Cortar do cabelo. Falou, tchau, tchau. Tchau, companheiro. Vai cortar o cabelo.